lembrando de várias coisas e fui fazer uma pesquisa, porque eu queria entender mais, tá? Então, esse aqui é o símbolo, né, de acessibilidade. Quando a gente fala de deficiência, no caso de cegueira, igual o nanismo tem diferentes tamanhos, de cegueira a diferentes tipos, e dentro dos tipos você tem subtipos, né, de deficiência visual. E você tem desde as pessoas que nascem com cegueira até aquelas que, por alguma doença, algum acontecimento, vão perdendo a visão ao longo da vida, e aquelas que têm baixa visão, tá? E então eu descobri um material muito bom de uns profissionais da Paraíba, João Pessoa, Paraíba, que ele fez um levantamento sobre deficiência visual em todos os aspectos, desde o nascimento até a integração na sociedade, inclusive nas artes. E ele fala assim, ó, que o tato é o sentido mais apropriado para substituir a visão quando há a privação visual, seja ela congênita, de nascimento ou tardia. E aí, o levantamento mostra que nós temos mais de 500 mil de habitantes cegos no Brasil e 6 milhões de pessoas com pouca visão, que a gente chama de baixa visão. Eu, na minha ignorância, eu nem sabia que tinha bengala diferenciada para surdo e cego, bengala diferenciada para baixa visão e bengala só para cego. Para vocês verem como é que a gente ainda não está tão presente, tá? Essa página aqui, eu também peguei do trabalho dele, porque é muito legal, porque ele fala... eu só vou ler, gente, porque eu acho que é melhor eu falar com as palavras dele, que é um cientista, do que as minhas. Ele fala que quando a gente explora de uma forma analítica um objeto, a gente está ativando a memória para que todas as nossas sensações táteis percebidas possam se unir em uma forma. Isso a gente faz quando a gente toca um elemento, um objeto qualquer. E quando isso acontece, a gente constrói uma imagem mental daquilo que foi tocado. Isso acontece com a gente, que não tem deficiência, mas isso acontece também com as pessoas. Aí ele fala que as sensações da pele, elas são aliadas aos movimentos do órgão do tato, né? Para vocês terem uma ideia, num pedacinho da mão, a gente tem mais de 500 terminações nervosas aqui. Então, vocês imaginam o que isso faz de funcionalidade. E isso vai resultar no que eles chamam de percepção tátil sinestésica, que é também chamada de percepção áptica, que é totalmente resolvida pelo tato. E ele explica que essa percepção, ela acontece em fragmentos, em pedacinho por pedacinho, e de uma forma sucessiva, e também, às vezes, ela pode acontecer de forma parcial, mas que vai conferindo como se fosse um ritmo de visão para o deficiente. E aí ele usa muito a memória de trabalho, tá? Para que ele consiga construir, através do toque, a imagem, né? A mentalização daquilo que ele pegou. Então, gente, isso é neurociência pura, né? Porque a gente estudou sobre memória de trabalho. E ele diz que tudo depende muito do cérebro, tá? Esse é o símbolo para quem tem pouca visão, né? E aí eu fui pesquisando, né? Fui vendo, e uma matéria muito interessante do estado de Minas, falando que os deficientes, em gerais, foram até a prefeitura e solicitar que eles tivessem o direito de ir e vir, principalmente os deficientes visuais, e que isso fosse implantado no varejo, tá? Assim como nas empresas, nas corporações e tal. E essa moça, eu achei muito engraçado que ela fala assim, nós somos invisíveis, porque a gente está com uma pessoa, quando vai fazer compra, e o vendedor, ele pergunta para a pessoa o que pode ajudar, não para mim, como se eu não falasse, eu só não vejo, mas eu sinto, eu percebo, né? Todos esses sentidos. E que aí o cara para lá para explicar, porque assim, assado, dessa maneira, mas ela fala, eu preciso tocar, porque os meus olhos são a palma da minha mão. Então, assim, eu achei isso tão, tão bonito.
e a gente não percebe, né? Às vezes, isso é uma coisa que eu até já tinha aprendido, as pessoas cegas vão querer atravessar a rua, muitas pessoas vão e agarram nela, que não, ela que tem que segurar em você, para que você a leve, né, para onde ela quiser. E aí, esse trabalho dos deficientes em Belo Horizonte, eles fizeram um levantamento da grande carência que ele tem no varejo. Somente as grandes marcas, né, é que têm acessibilidade. Então, assim, desde de política de corredor apertado, produtos frágeis nas gôndolas, principalmente no supermercado, que eles podem esbarrar com a bengala, aquilo cair, né? Garrafas de bebida, machucar, provocar um acidente. E também eles questionam muito que o produto nunca está no mesmo lugar quando eles voltam para comprar. Eles estão sempre mudando, né? Porque eles fazem esse turnover nas prateleiras por uma questão de marca. Às vezes o que está embaixo o que não é o mais baratinho, eles colocam outro mais caro, mas já coloca lá no meio do corredor uma gôndola com outros produtos. Então, isso deixa eles muito ansiosos, e aí eles precisam de ajuda. E cerca de 90%, gente, dos produtos não tem identificação em braille. É muito triste tudo isso, né? As grandes necessidades que eles apontam é que a falta de empatia, de respeito e dedicação do vendedor com ele. Porque ele pergunta para o vendedor dá uma resposta, aí, de repente, ele vai falar, cadê o vendedor? Já saiu para atender uma pessoa que não tem deficiência, larga ele ali no vácuo. Então, ele se sente desprestigiado e até humilhado nessas situações, tá? E tem também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Falando que ele tem o direito de ir e vir, que ele tem que ter inclusão social na área de saúde, na área de educação, de trabalho, de esporte, de economia. E é muito interessante isso. Essa foto de cima, gente, é quando das Olimpíadas de 2016 no Brasil, uma maquete que foi feita, toda em relevo, mas com a leitura em braille do Centro Olímpico, que foi feito na Barra. Né? Então, até os deficientes visuais falam, a gente enxerga muito com as mãos e com os nossos ouvidos, né? E que eles precisam ter direito à acessibilidade, à cultura, ao lazer, coisas que não são tão evidentes, né? Principalmente no nosso país. E quando fala de inserção desse deficiente, principalmente o deficiente visual, essa inserção dele no mercado de trabalho, ela mostra a geração de autoestima. Tem pesquisas disso que mostram como essa autoestima do cego, né, aumenta, porque se vocês repararem, depois eu vou contar para vocês, o deficiente visual ele tem uma tendência a andar mais curvado, com a cabeça um pouco mais baixa, principalmente muitos com óculos escuro, outros não, né? Então, essa postura dele é uma postura de se proteger das ameaças externas, sejam elas ameaças físicas como ameaças sociais, né? Do preconceito, do bullying, de tudo isso, tá? Então, é importante a gente ajudar, né? E ver que são referências. E aí eu fui pesquisar aqui no Brasil, Bárbara, e lembrei de você, porque essas são as 4 empresas que contratam deficientes, tá? Acima do valor do percentual que as leis pedem, né? Acho que são 10% ou 15%, elas sempre contratam a mais e colocam nas diversas áreas para que eles atuem de forma dinâmica. E aí eu vi uma arquiteta falando do que precisa no projeto de acessibilidade para deficientes visuais, além de sinalizadores, objetos de tecnologia, seguir as medidas, né, das edificações, uso de placas, pisos específicos, sinais sonoros, mapas e comunicação.
Isso é o que a gente precisa do básico, mas eu acho que a gente precisa muito mais do que isso. Eu acho que a gente precisa de se colocar no lugar desse deficiente, da empatia e de fazer, além de um espaço totalmente seguro para ele, um espaço de saúde, né, de qualidade de vida para que ele tenha, né? E ela diz: não pode faltar o mapa tátil, o piso tátil e as placas sinalizadoras. Tá. Então, todos eles falam que são necessários, mas muitas instituições começaram a questionar esse piso tátil, inclusive eles fizeram um levantamento dentro de museus, de shopping, falando que ela até cita um hospital no Rio de Janeiro, enorme, que tem um piso tátil, mas que ela pergunta assim, aonde ele vai levar? Porque ele termina numa parede toda envidraçada. Tá? Então, essa é a preocupação, o cuidado que nós temos que ter, né, do trabalho. O deficiente visual, ele precisa a todo momento ser orientado, ter mobilidade, prática de atividades físicas, a vida diária dele, gente, abrir uma torneira, lavar a louça, escovar o dente, tomar banho, abrir um iogurte, comer, né? E uma estimulação precoce, desde cedo, se ele já nasceu com essa deficiência visual. E uma coisa também que eu estava lendo é que as academias, né, como eles precisam também da atividade física, elas não são raras as que têm condições de adaptabilidade para inseri-lo nos programas, tá? E esse aqui são as palavras de um deficiente visual que fala de como tem que ser a casa dele. Eu achei muito interessante, tá? Ele falando que é óbvio que tem que ter decoração, mas que evitar coisas que quebram, que sejam pontiagudas, que possam cair, que possam machucar, torneiras, né, de toque do que de rosca, o que a Carol falou, e quem mais que falou da torneira? Não, a Carol. A Carol falou a questão dos pisos antiderrapantes, as portas precisam ficar sempre abertas, porque ele fala que há um intervalo muito pequeno entre a testa do deficiente visual e a quina da porta. Então, essa porta ela precisa estar aberta para propiciar acessibilidade. Tapete, evitar o máximo de possível, né? Porque eles podem dobrar e tal. E usar todos os recursos sonoros, táteis, para tornar a casa um ambiente mais acessível, mas sem perder a definição de casa, de lar, não para parecer um hospital, uma clínica, porque as pessoas imaginam que o deficiente visual ele é um doente, ele não tem, ele fala muito isso, não tem vida sexual, ele não trabalha, ele é pedidor de esmola na rua, vive de mendicância. Não, são seres com vida normal, de trabalho e tudo, né? E aí a questão das normas, falando das pontas arredondadas, né, o chamado canto moeda em todos os móveis para evitar que sofram acidentes, barras nos banheiros, espaços livres, tudo isso. E esse é um projeto de uma casa para um casal deficiente visual. Encontrei pouquíssimos, tá? Aí a planta da casa, desde a garagem até todos os ambientes, todos com pisos táteis, né? Para que ele tenha noção de qual espaço que ele está indo. Um bom espaço para que a bengala ela transite de forma sem empecilhos, né? E ele consiga se movimentar nesta casa, porque na verdade os deficientes visuais eles acabam criando uma fotografia do espaço no qual eles vivem. Então eles vão para todos os cantos. Então, se você tirar um copo que está aqui e colocar ele aqui, para a gente não tem nada, mas para ele faz uma diferença incrível, tá? E aí eu fui procurar o que tem no mercado de vestuário, de decoração para os deficientes visuais. Gente, aí encontrei essa loja de BH,
Costuras do Imaginário, que todos os produtos dela são escritos também em braille. Então, ali você está vendo um cartaz Vida com braille do lado. Almofada Gratidão escrita. Então, tudo tem QR Code e todos os produtos são braille. Tem a escrita em braille. Então, por exemplo, essa nuvenzinha aqui, ela tem o braille, né, que é feito todo de linha no ponto, está escrito Inspire Amor. No vaso, a mesma coisa. Então, eu achei isso super interessante, porque a pessoa vai ter o seu produto, ela vai ter um produto de decoração e ela vai saber o que é e entender o que está escrito ali, né? E aí eu fui pesquisando também. No Brasil, eles questionam muito a acessibilidade aos museus, casas de show, e todos os que eu procurei, eles são unânimes em dizer que o CBB, né, que tem no Brasil, que tem no Rio, em BH, não sei se São Paulo tem, eles são super acessíveis e eles procuram trabalhar isso da melhor forma possível. Eu conheço o CCB do Rio e de BH e realmente eles têm toda essa preocupação para que as pessoas tenham todo esse acesso, tá? Uma coisa muito interessante que eu achei, depois isso aqui é um QR Code, gente, vocês vão ficar lá, vocês vão ver. Cândido Portinari, ele pensava na acessibilidade dos deficientes visuais para a arte. Então, a casa dele, Instituto Cândido Portinari, em Brodowski, interior de São Paulo, é todo adaptado para que os deficientes tenham acesso, principalmente os deficientes visuais. Tá? Então, eu achei isso fantástico, né? Essa preocupação que ele já tinha em vida. Inclusive, no vídeo tem uma entrevista dele falando, tá? E aqui são exemplos de acessibilidade, porque você tem que ter acessibilidade na sua casa, mas você tem que se locomover. Eu tenho que sair de casa para trabalhar, para fazer compra, para ir ao médico. Então, eu preciso ter a condição, o direito de poder ir e vir, né? E de poder usar uma praça para lazer, tá? São todos exemplos de São Paulo, tá? Esse, gente, é um projeto que eu descobri de duas arquitetas de Balneário Camboriú, Cíntia, que fizeram esse quarto de bebê adaptado para uma mãe deficiente visual. Todos os mobiliários têm a plaquinha em braille. Tá? Na banheira, no aparador, no berço, na cadeira, tudo tem a placa em braille para a mãe. Um projeto que foi até bastante noticiado e ganhou até prêmio.